Tá, até foi engraçado o jeito que a gente escolheu você, né? Porque a gente estava tendo uma com o pessoal da comercial da clube, né? E aí veio o start, assim, eu falei, Tico, vamos chamar alguém da locução, né? Da rádio ali, para ver se eles topam. Aí a Tiffany começou a procurar, aí ela viu você e falou assim, essa daqui tem muito cara de simpático, eu adorei ela, vamos tentar fazer esse convite. E eu não tinha nem visto você falar, nem nada. Eu vi a sua cara e falei, gente, vai ser ela. E aí foi quando eu te mandei mensagem. Obrigada, fico feliz. Vou tentar ajudar do jeito que puder, tá? No que eu puder ajudar, à tua disposição. Então, hoje a gente tem uma convidada super especial aqui para falar sobre o universo da rádio, a Kelly Dias. Hoje ela é locutora na Clube FM, na 105, aqui em Ribeirão Preto. Então, Kelly, eu já estava acompanhando um pouco suas redes sociais e vi que você falou que está no rádio desde os 16 anos. Se você quiser falar um pouquinho sobre você, como que iniciou essa trajetória. Bom, em 2010 eu comecei, né, no rádio. Não foi uma coisa que eu posso dizer para você que era um sonho, porque eu não tinha nem noção de como era um rádio, né, uma rádio por dentro, como era um estúdio de rádio, nem nada. Porque eu queria ser outra coisa, nada a ver com comunicação. E aí surgiu a oportunidade de conhecer um estúdio de rádio, né, e de fazer um teste também no estúdio de uma rádio comunitária na minha cidade natal, no norte de Minas Gerais, que eu sou do norte de Minas. E aí eu estava para 16 anos, eu não tinha nem finalizado ainda o ensino médio, não tinha nem noção, né, de como seria esse mundo da comunicação, até porque eu sempre fui muito tímida. Então, comunicar para mim era a pior coisa que poderia existir, né? Para conversar já era meio triste, porque eu não conseguia me comunicar muito bem. Mas surgiu a oportunidade e para mim, assim, as primeiras semanas não foram fáceis, porque a pessoa, quando é tímida, nossa, é muito difícil da gente conseguir falar, a gente treme, a gente gela, a gente soa, nossa, um Deus nos acuda. As primeiras semanas foram muito difíceis, mas eu sempre fui muito eu quero aprender a fazer e eu vou fazer, né? Mesmo que eu não vá continuar aqui, eu quero entender como é que funciona esse mundo. E foi assim que eu comecei no mundo do rádio. Primeira semana, fazendo locução ao vivo já de primeira, sem nenhum tipo de experiência, sem nenhuma educação básica praticamente, né? E a primeira semana foi difícil, então eu tinha ali uma dificuldade de comunicação, então sempre anotando tudo, cada palavra, cada letra que eu ia falar, era tudo anotado. Então, os primeiros meses foram assim também, tinha uma agenda com tudo anotado, cada milímetro que eu ia falar tinha que ser anotado, para que eu não abrisse brecha para errar, né? Mas a gente erra, não tem jeito, né? Principalmente quando a gente está no início. E aí foi assim, entre 2010, que eu comecei, com todo aquele medo, com toda aquela timidez, aí já são mais de 15 anos no meio do rádio. Vocês estão me ouvindo bem? Ai, deu uma travadinha agora no final, Kelly. Agora esse Wi-Fi agora melhora. Tá ouvindo a gente? Tô ouvindo vocês. Acho que agora vai melhorar. Acho que agora vai. Então, você disse aí, você está com 15 anos de carreira, né? Basicamente. 15 anos, né? Qual foi a maior mudança, assim? Eu vi que você falou que o futuro do rádio é a evolução, né? O que você percebeu nesse tempo de que você começou até para os dias de hoje? O que são as principais mudanças do rádio? Nossa, é muita coisa. Eu vou passar duas coisas que eu acho assim que foram as mudanças que eu acho que foram mais visíveis, né? Mas foram muitas coisas. Primeiro delas, a forma como o rádio se adaptou à questão da internet, né? Porque veio a internet e aí todo mundo falando, que o rádio vai acabar com essa coisa toda da internet, tudo mais. E o rádio foi lá e se adaptou à internet, transmissão via link, transmissão por site, agora aplicativo também, né? E cada rádio fazendo o seu aplicativo e chegando a mais pessoas. Essa é uma das mudanças. E outra mudança também é que o rádio acabou pegando ali pessoas que muitas vezes nunca tinham ouvido rádio na vida e começou a ouvir o rádio através da internet, né? Então, são dois pontos bem legais que eu gosto de destacar sempre, que a internet ela trouxe um público diferente para o mundo do rádio, um público que não tinha noção de que o rádio era tudo isso que é, né? Porque o rádio é enorme. Sim, muitas
coisas, né? Muitas vertentes da rádio. Sim, Aí o sim. rádio venceu várias, vamos dizer assim, venceu várias barreiras, né? Porque veio com a TV, que é claro, acabou o TV. rádio. Aí o rádio se reinventou, e agora com a internet se reinventou novamente, e agora com a inteligência artificial, que eu acho que pode ajudar cada vez mais o rádio também. Pode ajudar. Eu sempre falo que sabendo utilizar a inteligência artificial, ela veio para revolucionar, né? Muita gente fala que o locutor, o comunicador, ele vai acabar, mas na verdade não, porque ela não consegue substituir um comunicador, né? Da forma como a pessoa em si, né? O ser humano, ele se comunica com uma emoção. Então, pode ser que no futuro talvez isso venha a melhorar, lógico, né? Mas, de uma forma geral, é muito difícil de substituir. Não vou dizer que é impossível, mas é muito difícil de substituir, principalmente um ser humano, né? Que se conecta e consegue ter uma intimidade com o ouvinte que talvez a inteligência artificial não tenha essa capacidade. Sim, é verdade. E nesse ponto aí, o que mais te chama a atenção no seu dia a dia dentro da rádio e tudo mais? Nossa, tem muita coisinha. Olha, essa questão de o ouvinte se sentir confiável, né, se sentir confiante de ouvir o rádio, é muito legal, porque a gente acaba gerando uma intimidade, é como se a gente fosse amigo íntimo, ó, de longas datas. Então, a gente tem essa intimidade muito legal com o ouvinte no rádio, né, que talvez outras mídias não tenham tudo isso que o rádio tem. E um público que, de uma certa forma, tem pontos muito remotos, assim, tem regiões remotas que o rádio chega, né, que a internet, um exemplo, não chega, né, e o radinho está lá, do ladinho, seja um radinho de pilha, seja um rádio à energia, que é algo que sempre me chama a atenção. A forma como o rádio também se conecta, não só com o público adulto, né, mas com as crianças, tem muita criança que ouve o rádio, que muita gente não sabe, né, mas é só a gente velha que ouve rádio, não. A gente tem muita criança que ouve rádio também. A questão de meio de informação que chega muito rápido através do rádio, né? A pessoa não precisa tirar a sua atenção de um serviço que ela está fazendo para poder se inteirar de uma notícia, ouvir uma música, né? Se conectar com outras pessoas. O rádio, ele também é conexão com outras pessoas, querendo ou não. E esse acesso à informação de uma forma rápida sempre me chama bastante atenção no rádio. Além de ser o meio de comunicação mais confiável, querendo ou não, né? Ainda é um meio de comunicação mais confiável, vamos dizer assim, que traz muita conexão e credibilidade para todo mundo. É algo que eu gosto muito do rádio. Muito bacana. Sim, falando dessa proximidade, das notícias que chegam muito mais rápido, né, nos ouvintes, como que é a rotina, a sua rotina dentro da rádio? Tem um planejamento fixo de programação ou muda muito rápido? Como funciona? Olha, depende. Por exemplo, hoje, além de locutora na Clube, eu também faço coordenação de programação de uma rádio de Minas. Então, a gente segue, né, uma linha. Então, a gente tem uma programação pronta a seguir. Por exemplo, tudo que vai rodar amanhã, eu já fiz hoje. Programação de música, vinhetas, muita coisa da parte comercial também já está pronta, né, que vai rodar a partir de amanhã. Então, virou meia-noite, já tem que ter uma programação ali para ela ser veiculada, desde música, comerciais e tudo mais. Agora, a parte de notícias, informações e a muita coisa do comercial, ela vai acontecendo no dia a dia, durante ali a programação. Então, um exemplo, tem um mercado que precisa jogar uma oferta hoje ainda, né? Essa oferta vale até as 9 da noite. Ele vai mandar para a gente essa oferta, a gente tem que inserir isso dentro da grade da programação hoje ainda para ela veicular até as 9 da noite. Ainda dá tempo da gente jogar isso no ar. Informação também é no decorrer do dia a dia. É tudo que vai chegando ali, a gente já deixa mais ou menos programado, a gente deixa vinhetas ali dentro de uns horários específicos, ó, vai ter notícia 9h20, 10h20, 11h20, de hora em hora, um exemplo, né? Então, a gente deixa ali um lembrete para o locutor, para o comunicador do horário, ele precisar procurar ali, baixar alguma notícia, ver o que está em alta no momento e jogar dentro do rádio. Muita coisa chega para a gente antes também, dependendo, né? Muita coisa chega para a gente antes, porque eu falo que o rádio, ele chega primeiro que todo mundo nos lugares. Então, mas a gente faz ali na hora, comercial, notícia, informação, fofoca, a gente acaba pegando ali durante o dia a dia, no decorrer da programação. Está acontecendo a programação, a gente está correndo atrás da informação para poder jogar dentro do ar para os ouvintes, além do que já está programado, que precisa veicular. E uma coisa que você comentou, né, que você é locutora e também você meio que coordena ali uma parte da rádio. Qual que é a maior diferença para você de ser locutora e de estar também por trás ali de tudo? Poxa, estar por trás, né, trabalhar com pessoas,
é bem diferente. Nossa, tem uma diferença enorme. Porque aqui eu consigo ter uma certa, vamos dizer assim, eu não vou dizer que eu consigo prever o que vai acontecer, porque é muito difícil. O rádio é imprevisível, não tem como. Pode acontecer de tudo ali no momento. Mas como coordenadora de programação, eu faço a parte de coordenação artística e programação musical, promoções e tudo mais, eu consigo ter um controle maior, né, do que a gente vai jogar na programação. Controlar o que o locutor, não controlar o que ele vai falar, mas o que a gente pode incluir na grade, dependendo da programação, se é algo sertanejo, se é algo nacional, se é algo internacional, um exemplo, né? Uhum. E também consigo controlar um pouco também a questão de horários, em que vão entrar tais notícias, qual locutor que vai entrar a tal horário, qual que é o melhor horário para tal locutor, qual que vai combinar mais com tal horário. Agora, quando eu estou ao vivo, é tudo muito imprevisível, né? eu não consigo controlar muito. Controlo de uma certa forma, mas de outra não. Porque a gente vai fazendo as coisas, a programação correndo e você trabalhando ali ao mesmo tempo, né? Então é mais difícil a gente ter um certo controle. Por exemplo, eu trabalho sempre das 2 da manhã às 6 da manhã. Eu entro na madrugada. A gente chega, tem uma grade para a gente seguir bonitinho. E tem muita coisa ali dentro da grade que eu não consigo encaixar dentro da programação na rádio. Então, tem coisa que eu tenho que ir tirando, eu tenho que ir controlando, vamos dizer assim, um pouco mais de dificuldade, porque a gente tem um horário para entrar, horário para sair. O bloco das 9h20 tem que entrar 9h20 bonitinho, porque a gente precisa, né, daquele horário. E nem sempre a gente consegue controlar isso, às vezes entra 9h25. Tem bloco que entra 9h25. Mas a maior diferença é que aqui, por trás da coordenação, eu preciso controlar outras pessoas, aí fica mais difícil, né? Porque eu me controlando ali é mais tranquilo, né? Eu consigo ver o que está acontecendo ali na hora. Mas controlar outras pessoas, ainda mais de longe, que eu faço remoto, é mais difícil ainda. Controlar uma programação completa de longe é mais difícil. É uma diferença, assim, bem gritante, vamos dizer. Bom, você falou que hoje você trabalha das 2 às 6, né? Sim. Transmissão. O pessoal ainda liga muito para participar ou é mais pelas redes sociais, o WhatsApp ali? Como vocês fazem? Se bem que hoje, né, a gente tem, vamos dizer que seja metade, porque a gente tem uma gama de participação de WhatsApp muito grande, né, tanto durante o dia quanto na madrugada. E aí, com a chegada das redes sociais, a gente também acabou indo para as redes sociais, né, porque aí trouxe esse outro público que eu falei para vocês. Aí tem a galera também de lá das redes sociais, que é um público já diferente também. Então, tem das duas formas, mas o WhatsApp, ele ainda é maior, né? As ligações hoje não são tantas, né? Não se ligam mais no telefone fixo, como antigamente, né? Que se falava ao vivo, como ouvinte, tudo mais. Hoje, praticamente, que não existe, é muito raro. Mas o WhatsApp, ele é 90% das participações hoje são WhatsApp por mensagens de voz ou de texto, e aí depois vem as redes sociais, né? Que a gente acaba incluindo também dentro da programação para deixar as participações dos ouvintes e mandar os alôs também para quem está nas redes sociais, não se sentirem excluídos. Sim. E mesmo na madrugada, essa participação ainda é muito grande? É muito grande, é uma dúvida frequente, assim, de muita gente que sempre pergunta se tem ouvinte, e tem uma galera muito grande que participa na madrugada, desde pessoas que estão trabalhando, né, pessoas que estão voltando para casa, pessoas que estão indo para o trabalho. Eu costumo dizer que são 3 públicos diferentes quando eu entro na madrugada. É o público que está indo para casa, descansar ali das 2 da manhã, o público que está chegando, né, para trabalhar ali, e a galera que está, e depois das 4 da manhã, a galera que está acordando para poder entrar para o serviço. Então, são 3 públicos diferentes na noite. E são públicos que são eles que fazem a programação, porque é uma galera muito boa, uma galera divertida. Animado, né? É muita gente, muita gente. Não só da região aqui de Ribeirão Preto, mas do Brasil todo que participa, o Brasil inteiro. Vários estados. Eu ia até, a próxima pergunta ia ser qual que é o tipo de público, né, que vocês mais, né, pegam aí na madrugada, mas você já respondeu. São 3 públicos, assim, que eu consegui identificar até agora, né?
na madrugada. Agora, durante o dia, tem uma variedade enorme de público, porque a gente tem ali o ouvinte que está em casa trabalhando, a dona de casa que está trabalhando em casa, o pessoal que está no home office, muita gente que está na rua dirigindo, está trabalhando na rua e está com o som ligado no carro. Tem as crianças também. Então, assim, é uma galera muito grande. É por isso que eu digo que o rádio ele é uma conexão muito forte, porque ele abrange ali todos os públicos, desde os, vou dizer assim, uns 3 anos de idade, porque eu já tive ouvinte muito pititico, né, que tenta mandar o áudio falando, mas não sabe nem falar. E aí, desde até os 80 anos para mais. Então, é uma galera muito grande, todos os públicos, é muito bom. E você falando desse englobamento de tantos públicos, dessa diversidade, qual que você acha que é o maior desafio para continuar deixando o rádio sendo um veículo de comunicação relevante hoje em dia? É manter a comunicação da forma como ela está, né? Ou melhorar. Eu acho que a comunicação, ela prende o ouvinte, não só música, né? Porque para ouvir só música, a gente coloca lá no Spotify, um exemplo, né? Falar um CD, mas hoje quase não se usa praticamente. Pô, coloca lá no Spotify, no aplicativo de música, e é fácil você ouvir sua música no YouTube. Mas quando você precisa de uma companhia para o seu dia a dia, a comunicação ela faz sua diferença. E uma das maiores dificuldades hoje, né, de muitas rádios, é manter um comunicador que se comunique bem e que prenda o ouvinte ali daquele momento. Porque tem ouvinte que não gosta de falação, né? E tem ouvinte que já gosta da comunicação. E aí é preciso equilibrar as duas coisas, né? Ter informação, ter música e ter comunicação ao mesmo tempo, de jeito que o ouvinte não vai ficar... qual que é a palavra que eu posso utilizar? Não vai abusar, né, de uma coisa só. Ele vai ter tudo ali na medida certa. A maior dificuldade é manter o equilíbrio das coisas ali. Como que, agora falando um pouco mais sobre onde entra a publicidade, né? Como que as marcas e as empresas entram em contato com vocês e usam a rádio como uma forma de divulgar o produto, uma campanha assim, né? Como que funciona isso? Olha, hoje em dia, hoje está mais fácil, né, vamos dizer assim, porque com a chegada da internet, a maioria das rádios tem o seu site, tem os seus meios de comunicação, e-mails e tudo mais, mas hoje tem muita agência que fica responsável por algumas empresas. Então, as agências de publicidade são a nossa ponte são a ponte entre o rádio e a empresa. As agências normalmente entram em contato, fazem uma pesquisa de campo, vê o público que aquela rádio alcança, a quantidade de público, região, horários, né? Dependendo do horário, o tipo de público que mais tem ali naquele horário, qual o público que está de manhã, qual que está à tarde, qual que está à noite. E aí ele vai selecionar o horário, um exemplo, né? Que vai se encaixar melhor para o tipo de produto que aquela empresa está vendendo. É uma das formas que hoje mais se entram em contato, através das agências de publicidade. E aí depois vem os vendedores da rádio mesmo, né, os nossos assistentes, que têm também o contato direto com a empresa, que é onde a gente vai, visita o cliente, conversa, mostra para ele os dados da rádio, ou até mesmo o cliente vai até a rádio visitar também para ver a estrutura da rádio, como é que funciona. Na Clube, por exemplo, são 3 rádios, né, na parte de cima, mas tem a parte de baixo também, 4, na verdade, né, 4 rádios no total. E aí ele vai lá, visita o estúdio, vê como é que funciona no ao vivo. Isso traz um interesse maior, e ele vê como é que funciona, né, acha interessante e acaba fechando. Mas ainda são as agências de publicidade. Eu gosto muito da forma como a gente visita o cliente e consegue explicar melhor, porque a gente estando no meio do rádio, ali dentro, a gente consegue mostrar melhor para o cliente como é que funciona, né? Mas as agências... Sim, as agências são bem... Sempre, assim, entram em contato. De todas as formas, seja no WhatsApp, telefone, por e-mail, no site. Então, tem várias formas que eles conseguem entrar em contato, seja para fechar uma propaganda ao vivo, né, que são os personalizados, os testemunhais, seja para um gravado, e até mesmo para as redes sociais, que muitas rádios hoje estão fazendo trabalhos em conjunto com as redes sociais também, além da publicidade no rádio, no dia a dia. Tem uma outra ação que a CUB faz também, que é o Quintal, né? Sim. Acompanhando esses dias que você estava do teatrinho, né? Como que funciona esse Quintal? O Quintal, ele é uma forma da gente deixar o ouvinte ainda mais próximo, vamos dizer assim, do artista, né? Falando para o lado do comercial, a gente tem as ações externas, que é onde a gente vai com uma equipe da rádio para as ações externas
da Clube, né? Aí tá tendo uma inauguração de um supermercado, um exemplo, né? Então, a gente, o supermercado, ele fecha 2 horas, um exemplo, 2 horas de evento, e a gente vai para lá com o carro da rádio, deixa ligado, faz os flashes ao vivo, é também uma forma de divulgação, né? A gente está lá no momento da inauguração, fazendo as chamadas ao vivo, direto para a rádio, para o ouvinte que está ouvindo saber que a gente está lá e, de repente, bater aquela curiosidade de passar lá para ver como é que estão as coisas, enfim. Já o Quintal da Clube é uma coisa muito voltada para deixar o ouvinte mais próximo mesmo, não só da rádio, mas do artista, né? Que muitas vezes tem muita gente que tem vontade de ir num show, um exemplo, e às vezes não tem condições de pagar o ingresso, ou mora muito longe, ou de repente esse artista não veio ainda para fazer um evento na cidade, aí a Clube traz esse artista. A ouvinte, a gente faz promoção, porque assim, a gente tem um espaço, né, não tão grande, né, mas é bem grande, cabe mais ou menos umas 1.000 pessoas, um exemplo, que é feito direto no estacionamento da Clube, o quintal. Então, ele é feito lá dentro. Então, os ouvintes, eles são sorteados, né, são ouvintes sorteados, eles fazem as inscrições através do site. Olha que legal, o site veio para dar um up nisso tudo, porque se fosse por telefone, meu Deus, Nossa senhora, vocês iam surtar. antigamente era por telefone. Então, esses dias a gente estava até comentando também com o Juliano, né, que é o diretor artístico de lá, e aí ele estava falando que antigamente era por telefone, e aí pegar inscrição por inscrição, de ouvinte por ouvinte, para poder sortear depois, era um Deus. Nossa senhora, deve ser horrível. Nossa senhora. E aí depois veio a questão do site, trouxe uma facilidade enorme, né, para a rádio, no geral, e aí ele entra lá, faz a tua inscrição, e a gente vai, são feitos sorteios automáticos, né, até o evento. Então, e aí os ouvintes que são sorteados, eles vão de graça, não pagam nada, tem, dependendo do horário, a gente até faz a distribuição ali de bebidas, né, os refrigerantes, não bebidas alcoólicas, ainda mais tem água, tem tudo bonitinho, e é tudo muito organizado. É uma forma realmente de trazer o ouvinte para bem próximo da rádio e do artista também. E aí entra também os comerciantes, né, que são os patrocinadores, que é uma forma de deixar os patrocinadores também mais próximos do ouvinte, de certa forma, né, querendo ou não, e é bem bacana. Eu ia te perguntar se tem ativação de marca no quintal, se as empresas participam, Sim. Alguma coisa. Sim, e aí tem, durante o evento, os patrocinadores, normalmente eles dão brindes, né, a gente já teve, inclusive, sorteio de bolsa de estudo de faculdade, dentro do quintal da Clube, muito legal. Além de prêmios em dinheiro, tem brindes no geral, dentro dos patrocinadores. Tem um pouquinho de tudo, para cada público tem alguma coisa. Sempre tem alguma coisa. É muito difícil, na verdade nunca teve ninguém que saiu de lá assim, sem nada, né? Sempre vai ter um comerciante que vai ter alguma coisa ali para presentear durante o evento. Além do show, né? Que é totalmente gratuito para os ouvintes. Sim. E agora, para encerrar, eu queria saber se você pudesse resumir o rádio em uma frase. Qual seria essa frase para você? Ah, meu Deus. Eu diria que o rádio, eu diria que o rádio é indispensável, porque além de todas as conexões, né, que a gente tem com o rádio hoje, não só de forma remota, como eu já comentei lá no início, que a gente tem um acesso ali a públicos que talvez outros meios de comunicação não teriam, o rádio, ele tem uma forma de pegar o ouvinte de jeito que outros, né, outros meios também não têm. Seja através da notícia, seja através do comunicador, que é uma grande diferença no rádio, não tem como a gente não falar disso, porque o comunicador faz uma grande diferença, sim. Eu acho que eu tenho uma palavra, é indispensável. É indispensável para o nosso dia a dia, apesar de ter tantos anos já, 100 anos de rádio, ainda é um meio indispensável de comunicação para a gente. E agora sim, a última pergunta. Essa é mais pessoal mesmo. Tá. Você comentou no início que você tinha muita dificuldade, que não era algo que você pensava e tudo mais. Como que você fez para superar isso? Porque é muito difícil. Eu sofro com isso. Foi fazendo mesmo, porque no início, como eu comentei, foi muito difícil, eu tinha tudo anotado. E aí, conforme o rádio, ele me tirou muito essa timidez, muito mesmo. Porque eu queria não pensar que tinha pessoas ouvindo, né? E por estar ali praticamente sozinha no estúdio, só eu e o microfone, eu fui pegando confiança. E é fazendo mesmo, não tem como. Dar a cara a tapa, ir suando, ir com medo, ir com dor no estômago, ir com dor de barriga.
E fazendo. E aí, assim, mas o público também me ajudou muito, né? O público do rádio, porque foi um público que me acolheu desde o inicinho, desde lá, quando eu não sabia nem falar a hora direito. Gaguejava até para falar a hora, pensa. Mas foi fazendo. Eu acho que a gente deixar os nossos traumas e os medos de lado de comunicação é muito importante. E, assim, é aos pouquinhos. Não vou dizer para você que foi fácil, não, mas foi aos pouquinhos. O primeiro ano foi muito difícil. O primeiro ano foi terrível, terrível. Mas eu não desisti, não, porque era uma coisa que eu queria aprender a fazer. Eu acabei pegando birra, né, de querer fazer. Eu vou aprender e eu vou fazer. E foi assim, e deu certo. Ainda hoje, ainda gelo para entrar ao vivo, dependendo, né? Para entrevistar alguém, por exemplo, até hoje ainda gelo o estômago. Ai, é muito difícil, meu Deus. Não, mas assim, aos pouquinhos a gente vai pegando jeito. E o mais bacana é ser a gente mesmo. Porque se a gente for tentar fazer alguma coisa que a gente não é, é pior. Né? Então, é ser você mesmo, com seu medo, com sua timidez. Isso acaba deixando a gente, deixa a gente mais íntimo do ouvinte, e aí ele traz aquela segurança para a gente, assim, de conversar e tudo mais, e, enfim. Com a chegada do WhatsApp, por exemplo, foi até mais fácil. Muito obrigada, Kelly. Foi Imagina! muito bom. Você realmente faz a gente se sentir muito próximo de você, mesmo fora da rádio. De primeira vista, a gente já se sentiu próximo. Sim, só com uma foto. Agora, conversando mais, foi muito bom. Muito obrigada. Imagina! Acho que agora você vai dormir, né? Daqui a pouquinho eu vou comer alguma coisa. Vou comer alguma coisa, ver se tá tudo certinho com a programação da rádio lá de Minas, que eu ainda tenho que dar uma passada de olho, comer alguma coisa e dormir um pouquinho, porque daqui a pouquinho eu tô lá ao vivo. Daqui a pouquinho. Muito obrigado. Muito obrigada, Kelly. Obrigada, gente. Um beijo, obrigada. Viu? Tchau, obrigado. Obrigada, para você também. Obrigada. Ai.